é o texto da nossa meditação nesta noite, Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 6 até o versículo de número 9. Peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura da palavra do nosso Deus. Assim nos diz a santa palavra inerrante e infalível de Deus. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Feche seus olhos, oremos ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que já ocorreu até o presente momento. Nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, inerrante, perfeita e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com a finalidade de nos tornarmos perfeitos e perfeitamente habilitados para a tua obra, Senhor. Ó Deus, nós clamamos nesse exato momento que o teu Santo Espírito, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa palavra, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, ó Deus, para que nós recebamos a tua palavra com fé e nos tornarmos praticantes da mesma e não somente ouvintes, ó Deus. Nós oramos assim em nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela é de suma importância no que diz respeito à defesa do Evangelho. Todos nós sabemos, meus irmãos, que ao longo da história, o Evangelho sempre foi alvo de ataques. E nós sabemos também que todos aqueles que receberam o Evangelho e vivem de acordo com este Evangelho, também foram alvos de ataque. Não é à toa que o nosso Senhor Jesus Cristo certa vez disse que todos aqueles que o seguem, todos aqueles que vivem em prol do seu nome, certamente seriam perseguidos, certamente seriam odiados por causa do seu nome. O apóstolo Paulo também afirmou, meus irmãos, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a prova está aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo também não foi diferente. Ele escreve essa carta por volta do ano 47 a 49 depois de Cristo, justamente com o objetivo de defender-se dos ataques que sofria por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você observar, e peço que você assim o faça, Paulo inicia essa carta, meus irmãos, defendendo o seu apostolado, pois ele estava sofrendo uma sérias acusações por parte de um grupo de judaizantes que estavam presentes ali nas igrejas da Galácia, disseminando falsas acusações contra o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai responder a essas acusações. Observe, por favor, o versículo de número 1. Paulo sofria uma acusação daquele grupo de judaizantes que diziam: Paulo não pode ser apóstolo e a sua autoridade não vem da parte de Deus, mas vem da parte de homens. Então observe, por favor, o verso de número 1. Paulo vai rebater essas acusações dizendo: eu, Paulo, eu sou de fato o apóstolo. E ele vai dizer: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas ele é apóstolo de quem? Por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. Perceba que aqui o apóstolo Paulo inicia defendendo o seu ofício, defendendo-se dos falsos ataques que aquele grupo de judaizantes estavam disseminando ali nas igrejas da Galácia. Mas não somente isso, meus irmãos. Aquele grupo de judaizantes não apenas atacava o apóstolo Paulo. Nós vamos ver mais à frente que aquele grupo de judaizantes também atacava o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele grupo de judaizantes, meus irmãos, estavam infernizando as igrejas da Galácia, atacando não somente o apóstolo Paulo, mas também atacando o evangelho de Cristo Jesus. Esse é outro objetivo, outro propósito pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta, para defender o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, meus irmãos, logo no início dessa carta, ele vai defender o evangelho, reafirmando
dizendo novamente qual é o verdadeiro evangelho. Por favor, meus irmãos, voltem os seus olhos para o versículo de número 4. Versículo de número 4, Paulo faz um resumo do que é o verdadeiro evangelho. Observe, Paulo vai dizer que esse Jesus Cristo, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, como vimos no versículo 1, Paulo vai dizer que esse Jesus entregou-se a si mesmo pelo quê? Pelos nossos pecados. E o propósito de Cristo Jesus se entregar pelos nossos pecados foi para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de quem? A vontade de Deus. E a prova, meus irmãos, de que Deus recebeu a obra sacrificial de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer, é que esse Deus ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. E aí Paulo conclui no versículo 5, observe, dizendo que esse Deus merece toda a glória pelos séculos dos séculos. Portanto, por um lado, nessa carta de Paulo aos Gálatas, nós encontramos o apóstolo defendendo o seu apostolado, mas por um outro lado, nós encontramos o apóstolo Paulo defendendo o verdadeiro evangelho. E para dar continuidade a essa defesa, meus irmãos, Paulo vai instruir esses irmãos da Galácia a permanecerem firmes no verdadeiro evangelho. E é justamente esse o meu propósito nessa noite. Mostrar para os irmãos a importância de permanecermos firmes no verdadeiro evangelho. E juntos analisarmos esse texto, versículo após versículo, e assim tirarmos lições preciosas para as nossas vidas. Volta os seus olhos novamente para o texto, versículo 6 e versículo de número 7. O apóstolo Paulo inicia dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Meus irmãos, de imediato eu quero chamar a atenção dos amados para algo que acontece de maneira específica apenas nessa carta aos Gálatas. Se você comparar essa carta às demais cartas paulinas, você vai ver, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, nas outras cartas, após fazer a sua saudação, ele geralmente lembra de algo bom dos seus ouvintes, dos seus destinatários, e logo em seguida ele faz uma oração a Deus, rendendo graça pela vida daqueles irmãos. Inclusive, esse mesmo aspecto nós encontramos na igreja de Corinto. Uma igreja cheia de problemas, uma igreja cheia de complicações, mas ainda assim nós podemos ver o apóstolo Paulo rendendo graças pela vida daqueles irmãos. Algo que não acontece nessa carta de Paulo aos Gálatas. Você não vai encontrar o apóstolo Paulo rendendo graças a Deus, rendendo uma oração de gratidão ao Senhor pela vida desses irmãos aqui. Quando o apóstolo Paulo faz a sua saudação, meus irmãos, ele já vai direto ao assunto, ele já vai direto ao ponto. Isso demonstra para nós que o apóstolo Paulo ele tem urgência para resolver os problemas existentes nessas igrejas. Note que aqui não há ações de graças, note que o apóstolo Paulo não dá elogios para essa igreja, nós não vamos encontrar nada disso. O que nós vamos encontrar logo após a sua salvação é o apóstolo Paulo apresentando o seu sentimento. Observe, por favor, o versículo de número 6. O apóstolo Paulo, após saudar esses irmãos, ele expressa o seu sentimento dizendo: eu estou admirado com vocês. Percebam, meus irmãos, que essa é a primeira expressão que salta aos nossos olhos. Esse verbo admirar-se que Paulo utiliza aqui, traz a ideia de alguém que está perplexo, alguém que está maravilhado, alguém que está surpreso, alguém que está boquiaberto. Só que o interessante, meus irmãos, é que essa admiração do apóstolo Paulo não é em relação, por exemplo, que eles tinham uma fé operante como a fé dos Tessalonicenses. Essa admiração de Paulo não é porque os irmãos da Galácia tinham uma fé que era proclamada em todo o mundo, como o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. Não, meus irmãos. Essa admiração do apóstolo Paulo não é no sentido positivo, mas é no sentido negativo. Observe o versículo de número 6. Paulo vai dizer, meus irmãos, que está completamente admirado com a atitude dos Gálatas. Pois logo assim que o apóstolo Paulo se afastou dessas igrejas, um grupo de judaizantes adentrou no meio delas e começou a disseminar o falso evangelho. E eu queria que você guardasse essa palavra. Rapidamente, os Gálatas abandonaram o evangelho da graça pregado por Paulo. Rapidamente, eles abandonaram o evangelho da graça pregado por Paulo.
E ao abandonar esse evangelho da graça, eles deram ouvidos a um falso evangelho pregado pelos judaizantes. É por isso que o apóstolo Paulo ficou tão perplexo. Foi pela rapidez com que esses irmãos abandonaram o evangelho da graça. Mas eu quero chamar a sua atenção para outro verbo que se encontra nesse texto. O apóstolo Paulo vai dizer que esses irmãos estavam passando. Esse termo passando traz a ideia de abandonar, de desertar. Então o que Paulo está dizendo, meus irmãos, em outras palavras, é que esses irmãos da Galácia estavam abandonando. Mas abandonando o quê? O apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos, no versículo de número 6, que esses crentes da Galácia estavam abandonando, observe o texto, aquele que vos chamou na graça de Cristo. Logo, meus irmãos, nós podemos perguntar: quem é que chama o seu povo na graça de Cristo? Como vimos hoje pela manhã na EBD com o pastor Jefté, quem é que chama o seu povo? Quem é que chama os seus eleitos? Só há uma resposta, meus irmãos: é o nosso Deus, Criador do céu e da terra. É Ele quem chama na graça de Cristo, é Ele quem chama os seus eleitos, é Ele quem chama o seu povo para servi-lo e adorá-lo. De maneira que isso resulta numa implicação direta para você e para mim que estamos aqui nesta noite. Saiba, meu irmão, que se você está aqui nesta noite, crente no Senhor Jesus Cristo, é porque esse Deus que chamou na graça de Cristo os Gálatas, também chamou você e eu para estarmos aqui adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Isso é motivo para nesta noite nós rendermos graças a Deus. Porque se Deus não tivesse agido em nosso coração, nos retirando das trevas e transportando para o reino do Filho do seu amor, nunca nós estaríamos aqui, crentes no Senhor Jesus Cristo. Foi por pura graça que Deus nos chamou. É por isso que nós podemos adorar na pessoa de Cristo, o nosso Deus bendito. Mas observe o texto. O apóstolo Paulo não está admirado com os Gálatas, dizendo da seguinte forma: olha, eu estou admirado porque vocês estão abandonando o meu apostolado. Não, nós não vamos encontrar isso. O apóstolo Paulo não está dizendo: eu estou admirado porque vocês estão rejeitando as minhas palavras. Não. O apóstolo Paulo vai dizer que a sua admiração para com aqueles irmãos da Galácia é porque eles estavam abandonando, sabe o que, meus irmãos? O Deus gracioso que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. Paulo vai dizer que a sua admiração para com aqueles irmãos da Galácia é porque eles estavam abandonando o Filho de Deus que se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Paulo vai dizer que está admirado com essas igrejas porque eles estavam abandonando aquele que liberta, aquele que nos livra do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Em outras palavras, de maneira resumida, o que Paulo está dizendo é: eu estou perplexo com vocês porque vocês estão abandonando a Deus e a Cristo Jesus. E o que isso nos ensina, meus irmãos? Quando nós olhamos para a atitude dos Gálatas em estarem abandonando a Deus e a Cristo Jesus, isso deve ligar o nosso alerta. Isso mesmo. Nós devemos ficar com o nosso alerta ligado. E não devemos nos enganar, achando que pelo fato de estarmos aqui domingo após domingo, nós estamos isentos de cair nesse erro. O fato de estarmos aqui domingo após domingo não nos isenta de cairmos no erro dos Gálatas. Eu quero, à luz da palavra de Deus, falar para os irmãos nessa noite aquilo que a própria palavra de Deus nos diz. Nós devemos vigiar. Porque nós podemos cair facilmente no erro que os Gálatas caíram. Em abandonar o Evangelho da graça, em abandonar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, em abandonar aquele que nos chama na graça de Cristo, ou seja, o próprio Deus, o nosso Pai. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite, eu quero dizer para você que nós precisamos vigiar. É isso que a Bíblia de Deus nos diz. Nós devemos vigiar. Pois eu quero lembrar a você, meus irmãos, que o povo de Deus tem um péssimo histórico de se desviar rapidamente dos caminhos do Senhor. Guarde isso. O povo de Deus tem um péssimo histórico de se desviar rapidamente dos caminhos do Senhor. Os Gálatas se desviaram rapidamente, mas não somente eles. Traga à memória o povo do Antigo Testamento. O povo de Deus que foi liberto da escravidão do Egito e peregrinou pelo deserto.
Lembra que Deus chamou Moisés para o Monte Sinai, e Moisés passou alguns dias, e qual foi o resultado? Rapidamente aquele povo fez um bezerro de ouro. E o texto vai dizer que eles adoraram, que eles comeram dentro daquele bezerro de ouro, que eles beberam e se divertiram. E o texto vai dizer literalmente, rapidamente, eles se desviaram do caminho do Senhor. Porém, meus irmãos, o texto nos diz que o Deus único, vivo e verdadeiro, ao contemplar tamanho pecado, disse ao seu servo Moisés o seguinte: desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. E depressa, rapidamente se desviou do caminho que lhe havia ele ordenado. Fizeram um bezerro de ouro e o adoraram e sacrificaram perante ele. Veja, meus irmãos, esse é o histórico do povo de Deus. Nós somos rápidos em nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Nós somos rápidos, meus irmãos, em nos desviarmos, em nos afastarmos de Deus. Esse é o nosso histórico. O reformador João Calvino, ele vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Isso é tão verdade, meus irmãos, que se nós não vigiarmos, nós rapidamente podemos criar um ídolo no nosso coração e abandonar o Deus gracioso que nos chamou na graça de Cristo. Portanto, eu quero te convidar nesse momento a analisar o seu coração. Não pense em quem não está aqui nessa noite. Não pense no seu familiar que deveria estar ouvindo essa mensagem. Pense em você, analise o seu coração. E ao fazer isso, nesse exato momento, meu querido irmão, minha amada irmã, se você observar à luz da palavra de Deus que algo tomou o lugar de Deus em seu coração, eu te convido a se arrepender nesse momento. Se algo tomou o lugar de Deus na sua vida, você precisa se arrepender imediatamente. Pois pode ser que você esteja aqui domingo após domingo, por incrível que pareça, domingo após domingo você está abandonando Deus gracioso e abandonando o seu Filho Jesus Cristo. Se isso tem acontecido, se arrependa. Clame ao Senhor, ore ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados e descanse naquilo que a palavra de Deus nos diz. Se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é o quê? Fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não somente isso, meus irmãos. Eu também te convido a confiar no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, que nem de forma rápida, nem muito menos de forma tardia, se desviou dos caminhos do seu Pai. Pelo contrário, ele deixou claro que a sua comida e a sua bebida consistia em fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Portanto, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós podemos ver alguém que de forma perfeita cumpriu todos os mandamentos do Senhor. E a Bíblia deixa claro, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. De maneira que a sua obediência ao Pai, sem desviar para a direita ou para a esquerda, ele morreu a nossa morte na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos descansar nele, tendo a convicção de que ele, Jesus Cristo, cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Cristo Jesus, meus irmãos, removeu inteiramente e encravou na cruz do Calvário, despojando os principados e as potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É por isso que nós devemos confiar em Cristo Jesus. É por isso que nós devemos nos lançar inteiramente em Jesus Cristo, pois Ele sim é o Filho perfeito em quem Deus se compraz. Jesus Cristo é o Filho perfeito em quem nós descansamos e confiamos, pois essa é a realidade do Evangelho que o apóstolo Paulo nos apresenta, o qual você e eu precisamos estar firmes no verdadeiro Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos livre e nos guarde de cairmos no erro dos Gálatas, porque se permanecermos nesse erro, o nosso destino é punição, é condenação eterna. Volte seus olhos para o texto, versículo de número 7. Versículo de número 7, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai deixar claro que esse grupo de judaizantes estavam perturbando as igrejas da Galácia. Ali, meus irmãos, havia um grupo de judaizantes que tinham dois objetivos. E o versículo 7 nos apresenta qual é esses dois
objetivos desse grupo. O primeiro objetivo, meus irmãos, esse grupo tinha, era de perturbar aquelas igrejas. E o segundo objetivo era de perverter o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para esses dois objetivos e analisarmos o que significa essa perturbação e essa perversão do Evangelho de Jesus Cristo. De que maneira, meus irmãos, é que esse grupo de judaizantes perturbava as igrejas da Galácia? Eles perturbavam as igrejas com os seus falsos ensinos, com as suas falsas acusações. Eles diziam: olha, Paulo, aquele que pregou para vocês, ele não foi um discípulo direto de Jesus. Por exemplo, ele não viu Jesus Cristo ressuscitado, ele não tem autoridade vindo da parte de Deus, mas a sua autoridade vem da parte dos homens. O apóstolo Paulo, ele tem pregado uma mensagem barata, uma mensagem de graça, que ninguém precisa fazer nada para ser salvo. O que ele quer é fama, o que ele quer é ganhar vocês. Por isso que ele prega uma mensagem barata. Era basicamente isso que esse grupo de judaizantes perturbava as igrejas da Galácia. E nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele vai rebater essas falsas acusações. Olhem, por favor, para o texto. Paulo vai dizer o seguinte, versículo de número 10, versículo 11 e versículo de número 12. O apóstolo Paulo vai dizer: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agora agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria certo de quem? De Cristo. Verso de número 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o quê? Não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Perceba que o apóstolo Paulo continua defendendo o seu ofício, continua defendendo o seu apostolado naquelas falsas acusações que aquele grupo de judaizantes estavam perturbando as igrejas da Galácia. Mas lembre-se, eles tinham dois objetivos, e o segundo nós vamos ver agora. O segundo objetivo daquele grupo de judaizantes era não somente perturbar as igrejas, mas era também perverter o Evangelho de Cristo Jesus. E como é que eles pervertiam o Evangelho de Jesus? Falando para esses irmãos da Galácia que era necessário ter uma fé em Cristo, mas era também necessário cumprir as obras da lei. Era necessário depositar a fé em Cristo Jesus, mas era necessário também a circuncisão. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo é que para os gálatas serem salvos, eles precisavam ser circuncidados para completar a obra que Cristo realizou, se eles quisessem ser salvos. Perceba, meus irmãos, que diante de tal ensino por parte dos judaizantes, nós podemos observar que aqui existe uma adulteração no Evangelho de Cristo Jesus. Tal ensino do grupo de judaizantes traz uma falsificação ao verdadeiro Evangelho, pois ele dizia o seguinte: olha, Cristo salva sim, precisamos ter fé em Cristo sim, mas é necessário só mais uma coisa: vocês precisam da circuncisão, vocês precisam das obras da lei. E aqui é que está o perigo, meus irmãos. Veja como essa falsificação do grupo de judaizantes, ela é muito parecida com o verdadeiro Evangelho que Paulo anunciava. Deixe-me ilustrar isso para que os irmãos entendam essa semelhança do Evangelho anunciado pelo falso grupo de judaizantes e pelo Evangelho verdadeiro que Paulo pregava. Pense numa nota de R$100, meus irmãos. Se eu tirar uma xerox nessas impressoras que nós temos em casa e pegar essa nota, recortar e tentar entregar a cada um de vocês aqui, certamente poucos de vocês irão receber. Logo vocês vão identificar que esta nota é falsa. E por quê? Porque está na cara que é uma péssima falsificação. Está na cara que é uma má falsificação. Logo, praticamente ninguém seria enganado. Mas se você pegar uma impressora de alta capacidade, um papel muito parecido com o material que é feito a cédula verdadeira, ou seja, essa falsificação ela será muito parecida com a cédula verdadeira, pois nessa falsificação nós vamos encontrar apenas pequenos detalhes que diferem da cédula verdadeira. E sendo assim, por causa da semelhança, muitos podem ser enganados por ela. Por quê? Porque são pequenas coisas que diferenciam da cédula verdadeira,
que pode acabar passando despercebidos dos nossos olhos. Mas o detalhe, meus irmãos, que eu quero chamar nesta noite é o seguinte: embora essa nota ela seja quase idêntica, ela ainda será falsa. Ela pode ter apenas uma letrinha que difere da cédula original, mas no final das contas ela ainda será falsa. Por que eu estou dizendo isso? Porque é assim que o grupo de judaizantes estavam pervertendo o Evangelho de Jesus Cristo. Eles não chegaram nessas igrejas da Galácia anunciando um Evangelho totalmente distorcido, sem nenhuma semelhança com o verdadeiro. Como, por exemplo, olha, Cristo Jesus não salva, Cristo Jesus é uma farsa, Ele não ressuscitou, a salvação não é pela graça. Se fosse dessa forma, meus irmãos, estaria na cara que é um falso evangelho. Mas não foi assim que eles chegaram anunciando. Eles estavam fazendo apenas pequenos acréscimos do verdadeiro evangelho. Mas no final das contas, esses pequenos acréscimos testificam que esse evangelho é falso. Pois eles diziam: olha, Jesus Cristo morreu sim pelos nossos pecados, Ele ressuscitou de fato ao terceiro dia, nós precisamos depositar a nossa fé em Cristo Jesus, mas é necessário só mais uma coisa: vocês precisam ser circuncidados. Consegue perceber a semelhança, meus irmãos? Portanto, ainda que aquela cópia da nota de R$100 seja muito parecida com a verdadeira, ainda assim ela será falsa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu estou admirado com vocês, porque vocês estão deixando o evangelho e passando para outro. E o apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 7, observe por favor, ele vai dizer: este evangelho para o qual vocês estão passando não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Portanto, meus irmãos, é necessário nós termos muito cuidado com o que nós estamos ouvindo por aí. Se você tem ouvido mercenários nas mídias sociais falando que é necessário fazermos qualquer coisa para completar, para contribuir, para atribuir a obra de Cristo, saiba que isso é heresia. Pois a obra de Cristo na cruz, meus irmãos, foi completa. Cristo é suficiente para nos salvar. Mas entenda algo: nos nossos dias, há alguns ensinos, de maneira errônea, é claro, que querem acrescentar algo na obra que Cristo realizou para sermos salvos. E diante disso, meus irmãos, mais uma vez, pode ser que você esteja caindo nesse erro, por incrível que pareça. E é necessário novamente, ou diariamente, ou semanalmente, nós estarmos em análise do nosso coração. Porque nós podemos cair no erro de transferir a nossa fé nas nossas obras, naquilo que nós podemos fazer para alcançar a salvação. Muitas vezes nós somos tentados a achar que nós contribuímos para aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Portanto, nós não podemos cair no erro de achar que é através das nossas forças, através das nossas ações, que nós vamos alcançar o favor de Deus. E se você chegou aqui nesta noite com esse pensamento, de que pode de alguma forma contribuir para completar a obra que Cristo realizou, eu quero incentivar você na noite de hoje a desistir. Isso mesmo. Se você tem lutado com as suas forças para alcançar a salvação em Cristo Jesus, desista. Pois sabe quantos foram e quantos serão salvos através de suas obras? Nenhum. Nunca ninguém foi salvo cumprindo as obras da lei, e nunca ninguém será por cumprir as obras da lei. Isso fica claro, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 2, por favor, passe uma página da sua Bíblia, capítulo de número 2, versículo de número 16, Paulo vai deixar claro como é que os eleitos podem ser salvos, podem ser justificados diante do nosso Deus. Capítulo de número 2, versículo de número 16, por favor, leia comigo todos juntos. Olha o que Paulo nos diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelo quê? Pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado.
Meu irmão, a salvação não pode ser conquistada pelos nossos esforços. A salvação é um presente de Deus, é pela graça de Deus que nós somos salvos. Portanto, nós devemos eliminar da nossa mente toda ou qualquer ideia de que de alguma forma nós contribuímos para a salvação através de nossas obras. Devemos eliminar de nossas mentes de que de alguma forma podemos contribuir, podemos ajudar o Senhor Jesus Cristo a nos salvar. Nós não podemos. É necessário que nós saímos daqui certos de que o nosso dinheiro não pode nos salvar, as nossas obras não podem nos salvar, porque as nossas obras não passam de trapos de imundícias. Portanto, o único meio de sermos salvos, meus irmãos, é crendo e confiando unicamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois foi Ele quem se entregou e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a essência, o verdadeiro evangelho que o apóstolo Paulo está reafirmando para as igrejas da Galácia, para que eles permanecessem firmes no evangelho de Cristo Jesus. Mas volta os seus olhos para o texto. Versículo de número 8 e versículo de número 9, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, meus irmãos, dizendo palavras duras para com aqueles irmãos da Galácia. E antes de lermos novamente esses dois versículos, é necessário entendermos algumas coisas para compreendermos o porquê o apóstolo Paulo se utilizou de palavras tão duras. Vejam, meus irmãos, no meio cristão há assuntos primários e há assuntos secundários no que diz respeito ao cristianismo. É muito importante que você entenda isso. Veja, algumas igrejas presbiterianas só cantam salmos e hinos. Outras, porém, cantam salmos, hinos e aquilo que chamamos de cânticos espirituais ou louvores. Mas ambas são presbiterianas e ambas caminham juntas, labutando pela fé evangélica. E por que isso? Porque são assuntos secundários. E elas podem caminhar juntas, sem discordância. Outro exemplo, meus irmãos, é a prática das palmas nos momentos de louvor. Há igrejas presbiterianas que batem palmas, há outras que não. Mas ambas caminham juntas. Por quê? Porque são assuntos secundários. Mas eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. No que diz respeito a assuntos primários, nós não podemos caminhar com quem nega, distorce ou perverte as verdades primárias, as verdades centrais do cristianismo. Pelo contrário, se tratando de questões primárias, meus irmãos, deve haver uma unidade, deve haver um só pensamento no quesito de questões primárias. Nós não podemos caminhar com aqueles que deturpam as verdades centrais do cristianismo. Nós não podemos caminhar com aqueles que negam ou pervertem os assuntos primários do cristianismo. Deixa eu dar aqui alguns exemplos do que são assuntos primários do cristianismo. Há um só Deus, Criador do céu e da terra. Quem nega ou perverte essa verdade, nós não podemos caminhar juntos. Há três pessoas na divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem nega ou perverte essa verdade, nós não podemos caminhar juntos. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem nega ou perverte essas verdades, nós não podemos caminhar juntos. A Escritura também nos diz, meus irmãos, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, e não somente morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a salvação. Quem nega ou perverte essas verdades, nós não podemos caminhar juntos. Essas e outras verdades, meus irmãos, são questões primárias que nós não podemos de forma alguma abrir mão. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse grupo de judaizantes que pervertiu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles não estavam pervertendo coisas secundárias, mas eles estavam pervertendo assuntos primários. Eles não estavam pervertendo uma mensagem qualquer, mas estavam pervertendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles não estavam modificando o conteúdo central de um ditado popular, mas estavam modificando o conteúdo central do Evangelho de Cristo Jesus. Nós sabemos que esse Evangelho é poderoso
para salvar todo aquele que crê. É por isso que agora nós podemos olhar para o versículo 6, 7, 8, 9, mais especificamente versículo 8 e 9, e entender o porquê que o apóstolo Paulo usa palavras tão duras. Porque quando se trata, meus irmãos, de assuntos primários, nós não podemos nos calar. Pelo contrário, se tratando de assuntos primários, nós devemos nos posicionar, porque nós somos conhecedores da verdade, e sendo conhecedores da verdade, devemos nos posicionar com quem quer que seja, para defender o único e verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu queria que você entendesse a seriedade disso. Pois nos nossos dias, meus irmãos, não é diferente dos dias do apóstolo Paulo. Se você observar, pessoas continuam atacando o Evangelho, pessoas continuam atacando o Senhor Jesus Cristo, pessoas continuam zombando de Deus. E a pergunta é: o que nós, povo do Senhor, temos feito quando nós presenciamos esses ataques? O que você tem feito, meu irmão, quando atacam a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu pelos seus pecados para te dar uma vida eterna? Quando zombam de Deus, meus irmãos, o que você tem feito? Você ri, aprende as piadas indecentes que diminuem o nosso Deus, que zomba de Deus e tenta aprendê-las para produzir, para muitas pessoas rirem? Ou você repreende e diz: de Deus não se zomba? Quando atacam o teu Senhor Jesus Cristo que te salvou, você defende o Senhor Jesus Cristo com todo o afinco, com toda a dedicação, com toda a coragem, como, por exemplo, você defende o seu político corrupto nas redes sociais? Ou você faz vista grossa para os que estão falando do teu Senhor? Meus irmãos, isso é muito sério. Porque em nome do politicamente correto, nós estamos deixando de defender a verdade. Quando nós olhamos para o cenário atual, parece que o mundo tem calado o povo de Deus. Parece que o mundo tem engolido o povo de Deus. Parece que o mundo tem adentrado as portas da igreja, e o que parece é que a igreja está com medo, se retraindo, segurando as portas para que o inferno não adentre no meio dela. Mas permita-me lembrar que aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, disse que é o oposto disso. É as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja. É a igreja, meus irmãos, que adentra as portas do inferno para buscar os eleitos de Deus. É a igreja que defende a verdade, que vive a verdade e representa o Deus da verdade. Nós não podemos nos calar, devemos nos posicionar com quem quer que seja, porque nós somos o povo do Senhor e defendemos a verdade, porque o nosso Deus é o Deus de verdade. É por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, ao contemplar aquela situação dos irmãos da Galácia, usa palavras duras. Porque todos aqueles que pervertem o Evangelho de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 8 e versículo 9 o seguinte: observe, por favor. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vá além daquele que vos temos pregado, seja o que, meus irmãos? Seja anátema. Verso número 9: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. E aqui eu quero chamar a sua atenção para essas duas expressões, anátema. O comentarista John Stott, meus irmãos, vai dizer que essa palavra traduzida por anátema no Antigo Testamento grego era usada para indicar banimento divino, ou seja, indicava a maldição de Deus sobre qualquer coisa ou pessoa que ele, Deus, destinasse à destruição. Agora preste muita atenção nisso. Paulo está afirmando com todas as letras que quem deturpa o Evangelho, quem prega um falso Evangelho, quem negocia as coisas primárias, os assuntos primários do cristianismo, deve ser considerado anátema, deve ser maldito, deve receber a justa, santa ira de Deus. O apóstolo Paulo está deixando claro que o seu desejo para com aqueles falsos mestres que negam o verdadeiro Evangelho, que deturpam o verdadeiro Evangelho,
eles devem ser colocados sobre a maldição de Deus e receberem o juízo de Deus. Só que tem um detalhe muito importante nessa declaração de Paulo. Porque muitas vezes, quando estamos de cabeça quente, nós falamos sem pensar. Nós falamos coisas que não deviam. E pode ser que você esteja achando que Paulo falou sem pensar aqui, falou de cabeça quente. Mas para que fique claro que o apóstolo Paulo quis dizer realmente isso, está aí o versículo de número 9. Versículo de número 9, Paulo diz: para que ninguém ache que eu me equivoquei, eu vou dizer de novo, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vale daquele que recebesse, seja anátema, seja maldito, receba a ira de Deus. E veja, meus irmãos, que isso é muito sério. E para mostrar essa seriedade das coisas primárias do evangelho, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo se colocando sobre essa maldição. Versículo 8 ele diz: ainda que nós, eu e os meus companheiros que pregamos o evangelho para vocês, chegarmos agora pregando um outro evangelho, saiba que nós também seremos considerados anátemas. Mas não para por aí. Para mostrar a seriedade das coisas primárias do cristianismo, Paulo, além de se colocar, ele agora coloca um anjo, dizendo: ainda que venha um anjo vindo do céu pregando outro evangelho do qual nós já pregamos, esse anjo também deve ser anátema. Mas os comentaristas, meus irmãos, vão dizer que o versículo 8 é uma hipótese. É como Paulo estiver dizendo assim: hipoteticamente, se eu ou um anjo pregasse outro evangelho, não é óbvio que seríamos dignos de receber a maldição de Deus? Imagine esse grupo de judaizantes, que não de forma hipotética, mas de fato estão pregando um outro evangelho. É óbvio que eles receberão a maldição de Deus, a condenação de Deus. Eles irão receber o juízo de Deus. Portanto, é muito importante, meus irmãos, nós termos em mente que, se tratando de coisas primárias do evangelho, nós não podemos negociar. Nós não podemos brincar com assuntos primários, porque o apóstolo Paulo testifica: quem perverte, quem aceita deturpações do verdadeiro evangelho, o destino deles é receber a maldição de Deus. E o que isso nos ensina, meus irmãos? Nos ensina duas verdades, e é com elas que eu quero finalizar nesta noite. A primeira verdade, sabendo que aqueles que deturpam o evangelho irão receber a maldição de Deus, recai sobre mim, sobre o pastor Jefté, sobre os seminaristas e todos os pastores da IPB que pregam a palavra de Deus, recai uma grande responsabilidade. A responsabilidade de sermos fiéis na pregação da palavra, para que vocês, o povo do Senhor, que foram comprados com um alto preço, o sangue precioso de Cristo Jesus, recebam um alimento sólido, sejam alimentados com o único e verdadeiro Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nós carecemos das vossas orações. Orem pela vida do pastor de vocês, reverendo Jefté. Ore para que ele suba aqui domingo após domingo e seja fiel na pregação da palavra. Pois se ele não for, ele é considerado de ser anátema. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz para com aqueles que perturbam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus, pela graça de Deus, o seu servo, o pastor Jefté, tem sido fiel na exposição da palavra. Nós louvamos e exaltamos o nome do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, orem pelos pastores da IPB. Orem pelo pastor de vocês. Orem pelos seminaristas. Orem por aqueles que se colocam nessa posição de anunciar e pregar o Evangelho do nosso Deus, para que nós venhamos vivenciar aquilo que nos diz em 1 Coríntios 4:2. Por além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas não somente isso. Há uma segunda verdade, meus irmãos. Essa responsabilidade de ser fiel não recai somente aos pastores, aos seminaristas. Ela recai também sobre a vida de vocês. Pois, como vimos hoje pela manhã na escola dominical, o ídolo do Senhor Jesus Cristo é para todo o povo de Deus. É para todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo.
E todos aqueles que seguem a Jesus Cristo devem anunciar essa verdade com fidelidade. Porque o Evangelho que chegou até você não foi o falso, foi o verdadeiro. E o seu dever também é anunciar esse Evangelho com toda verdade, com toda veracidade. Portanto, meus irmãos, é necessário termos em mente que nós devemos permanecer firmes nesse Evangelho, que nós devemos defender esse Evangelho, que nós devemos também anunciar esse Evangelho com toda fidelidade, pois aqueles que deturpam o Evangelho são considerados anatemas. Meu desejo, meus irmãos, é que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça vocês homens e mulheres dignos de proclamar o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo fiel, porque pregando o Evangelho fiel, ele é poderoso para salvar todo aquele que crê em Cristo Jesus. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que todos nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o Senhor, o qual em toda a sua vida e ministério nunca negociou as verdades do seu Pai, nunca negociou as verdades da palavra de Deus. Antes, ele foi fiel em todos os seus ensinamentos, em todas as suas exortações e em todas as suas interpretações. Jesus Cristo nunca negociou as verdades do seu Pai. Portanto, nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, porque ele é o nosso maior exemplo. E sendo o nosso maior exemplo, nós devemos confiar nele, mas também imitá-lo, para que Deus em nós e através de nós, como diz o versículo de número 5, receba a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças, ó Deus. Te dar graças porque tu és um Deus bondoso para conosco. Te dar graças, ó Deus, porque o Evangelho que chegou até nós não foi um Evangelho de mentira, Senhor, mas um Evangelho de verdade, o qual é poderoso para salvar todo aquele que crê, ó Deus. Nós te louvamos, porque o Senhor abriu os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei, Deus. Portanto, ó Pai, nós rogamos que o Senhor trabalhe em nosso coração para que venhamos confiar inteiramente na pessoa do teu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois somente nele, ó Deus, nós somos justificados e salvos para o louvor da tua glória. Nós oramos assim gratos em Cristo Jesus, nosso Senhor.